Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que infelizmente só falei uma vez aqui no canal, embora eu tenha citado várias outras vezes, e que eu acho uma injustiça não ter mais gente falando neste YouTube brasileiro, que é de Berserk. E essa história eu acho maravilhosa, muito boa, é meu mangá favorito, e esse vídeo serve tanto pra você que só acompanha o mangá, ou que está começando a acompanhar o mangá, ou pra você que também gosta ou só gosta de assistir os animes, inclusive os novos. Inclusive falo aqui que sim, eu estou assistindo ao anime, comecei a assistir a versão em 2016, continuo assistindo em 2017, porque como eu falei no meu vídeo passado de Berserk, pra mim é maravilhoso estar vendo essa história sendo retratada finalmente, toda a parte do espadachim negro, a parte além da Era de Ouro, que é muito legal, é muito importante, é muito maravilhosa, mas o Guts nessa fase da história é sensacional. E mesmo com a animação que às vezes parece South Park, temporadas antigas, gosto muito. A trilha sonora tá incrível também, então abstrai, tenta entrar só na história, que de repente se você conseguir absorver só o que tem de bom, vale muito a pena. Mas se você tá acompanhando o anime 2017, você já sabe que a gente chegou no momento que, mesmo que você não tenha lido o mangá, você percebeu que é muito importante, uma coisa muito interessante e marcante vai acontecer agora com o Guts, nosso personagem principal. Esse vídeo tem sim spoilers pra você que não tá assistindo ainda o anime, pra você que nunca assistiu, porque eu vou falar de um item, uma armadura que chama Berserker Armor, que é muito importante pra história deste mangá, pra história deste anime. Se você não quer saber mais detalhes sobre isso, fecha esse vídeo e volta em outro momento se você quiser. Guts finalmente no anime encontrou a Berserker Armor. Nós tivemos um pequeno corta-clímax com um episódio 9.5 que foi só um flashback e interrompeu a primeira batalha do Guts usando esse equipamento, mas aqui eu tô vindo pra explicar pra você como ele funciona. Se você ainda não assistiu o episódio 10, você vai ficar um pouquinho flutuando, mas assiste aqui antes, depois, não importa. Eu vou trazer informações que provavelmente, espero eu, possam acrescentar na sua interpretação do que é este objeto, o que é isso. A Berserker Armor é uma armadura que foi forjada por anões e só aparece pela primeira vez na história, tanto no episódio 9 dessa nova temporada de Berserk, o anime, quanto no mangá 223 só dessa história, para quem acompanha o mangá. O Guts recebe essa armadura da Shiruke, como eles falam em japonês, mas recebe dela, dessa aprendiz de bruxa, aprendiz da Flora, que era justamente uma armadura que a Flora estava guardando, e dá ao Guts no momento em que ele tá totalmente destruído. Seu corpo estava acabado depois de ele lutar com a Slam, a única figura feminina ali da mão de Deus, ou seja, não era um apóstolo comum, e ele sobrevive com a ajuda do Skull Knight, mas muito acabado, muito deteriorado. E aí quando eles estão de volta ali na casa da Flora, aparece o quê? O novo bando do Falcão, ali os novos seguidores do Griffith, e junto com eles tem Grunbelt, um grande, importante, muito forte apóstolo ali do novo bando do Falcão, que vai lutar com o Guts. O Guts tá acabado, nitidamente perdendo. Se você já viu o episódio 9, você sabe o que estava acontecendo, mas aí ele consegue fugir através de um atalho para chegar onde a Silk estava, com a armadura, a Berserker Armor, que a Flora falou pra Silk que, olha, você tem que entregar isso pra ele. E aí eles, sem saber direito como funcionava aquilo, tal, acabado e não conseguindo ficar em pé, eles colocam a armadura no Guts e de repente ele não só consegue ficar em pé, como ele consegue uma agilidade absurda, uma força incrível. E como é que isso aconteceu? Como é que ele passou de um corpo acabado para toda aquela força, agilidade e destreza? Ele teve um upgrade, a armadura traz isso pra ele, a armadura coloca vários level ups. O que acontece? O que acontece é que essa Berserker Armor, que inclusive já foi usada pelo Skull Knight, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, ela não te dá um boost, ela não te faz ficar melhor, não te faz ficar mais forte. Ela não aumenta a sua resistência, não diretamente. O que ela faz é tirar as fraquezas humanas que impedem a gente de ir além, de chegar no nosso limite corporal. Porque se você tá sentindo muita dor, é neurônios, assim, é natural que você não consiga mais levantar, não consiga, porque você não consegue ignorar a dor e o seu corpo não responde mais da forma que você precisaria que ele respondesse. Essa armadura tira tudo isso. Portanto, você não está sentindo dor, você consegue chegar no seu potencial máximo. Então é como se o ser humano naturalmente tivesse um potencial que, por causa dessas defesas do nosso corpo, a gente não conseguisse chegar. E obviamente o potencial do Guts, que já é absurdo, sem estar usando essa armadura, com a armadura ele consegue chegar no potencial bizarro. Não é que eu colocando essa armadura ia ficar igual ao Guts, que a armadura ia me dar tanto potencial igual ao do Guts. Não. O meu potencial, obviamente, não seria igual ao dele. Nem o seu, provavelmente, a não ser que tenha uma pessoa muito estranha me assistindo agora.
Mas tem um porém, que inclusive é um dos motivos que fez o School Knight não usar mais essa armadura e deixar nas mãos da Flora. Porque essa armadura liberta dentro de você, incentiva, ou os efeitos dela fazem com que o nosso demônio interior seja exposto e tome conta muito da ação. A agressividade do portador dessa armadura, do usuário, aumenta muito. Então o que você já viu meio sem explicação, mas que começou a aparecer, que é como se fosse um lobo na cabeça do Guts, um demônio que meio que anda junto com ele sempre, é um demônio interior dele, que acompanha, que tá dentro dele, e aí quando ele usa essa armadura, inclusive ela toma forma. O elmo toma forma do lobo, quando a armadura tá totalmente incorporada e em sintonia com o corpo dele. Então ele fica extremamente agressivo, chegando ao ponto de não conseguir diferenciar quem é o inimigo e quem é o amigo, ou seja, mata todo mundo. Sanguinário, com toda aquela força e tal. Outro lado negativo disso é que a armadura, pra te fazer lutar sempre, ela vai te mantendo em pé. Então, se você quebrar um osso, ela vai começar a enfiar como se fossem espinhos dentro de você pra manter a sua estabilidade, manter a sua sustentação. Ela vai te ferindo, perfurando, mas pra aquele osso quebrado não te deixar bambo, vai te deixando estável. Mas nisso vai criando várias feridas, te fazendo sangrar muito. Inclusive, a Shiruke comenta que o antigo portador da armadura, ele morreu porque ele foi tão perfurado que ele não morreu de dor, ele morreu de tanto perder sangue. Ou seja, aquela pessoa perde o limite, então ela não tem só que lutar com seus inimigos. O Guts, por exemplo, ao longo de toda essa jornada, usando a Berserk Armor, ele vai ter que lutar contra os inimigos e contra os efeitos da Berserk Armor. Porque se ele tá tão incorporado, tão em sintonia ali, negativamente falando, com a armadura, com a Berserk Armor, inclusive o elmo na forma de lobo começa a ser como se fosse um ser vivo, como se tivesse criado realmente uma força vital, e ele consegue como se fosse morder os seus inimigos com aquela armadura, como se aquilo virasse a própria cabeça do Guts. Esse efeito negativo de evidenciar muitas trevas do portador da Berserk Armor é chamado de Berserker Rage, a ira Berserk, por isso o nome da armadura. E esse termo Berserk é muito inspirado na mitologia nórdica. Dizem que os vikings, eles tinham um grupo seleto que era dos Berserkers, que eles eram um grupo que lutava com muita fúria. Então, isso inspirou muito o termo Berserker a ser usado nesses momentos de fúria extrema. Pra quem me assiste por causa dos vídeos de Shingeki no Kyojin, é por isso que o momento de fúria do Eren, que só existe no anime até o momento, foi chamado também de Berserker Mode. Só um detalhe é que a armadura, apesar do Guts assumir ali a forma de lobo, que é da fera dele, a fera que tá dentro dele, o elmo naturalmente da Berserker Armor tem a figura de um esqueleto, de uma caveira, de um Skull. Falando em Skull, o Skull Knight parece que abandonou o uso da Berserker Armor, que ele usou por muito tempo pra matar apóstolos, porque ele sentiu que a sede de sangue e aquilo tudo tava despertando muito dentro dele e estava ficando incontrolável. Então ele tomou a iniciativa de abrir mão daquilo e não usar mais. E a Berserker Armor vem num momento muito interessante para a história, porque o Guts, apesar de ser um ser humano que ultrapassa muitos limites, sem usar ela, ele não conseguiria prosseguir enfrentando tantos inimigos, muito menos imagina ele enfrentar o Griffith com o poder que ele tem ou toda a mão de Deus. Então isso é um elemento muito bom, e é muito bom que não seja um elemento que simplesmente traz força para ele. E traz vários efeitos negativos. Então, a partir disso, o mangá e o anime ganham um potencial ali narrativo mais interessante do que já era. Se você ainda não conhece essa história e por acaso chegou até aqui nesse vídeo, lê o mangá, principalmente lê o mangá, assiste todos os animes e filmes que já existem, e eu, sinceramente, ainda indico assistir o anime 2016-2017 se você tiver estômago para aguentar essa animação com um pouco FPS, esquisita, uma computação gráfica bem duvidosa, mas com uma história maravilhosa, e eu diria que a melhor parte da história está sendo adaptada aí, e eu espero que continue sendo adaptada até o final. Se bem que a gente não tem o final, né? O Miura tá eternamente escrevendo isso, tá velho, e eu espero que ele consiga acabar antes de, né? Se você se interessa pelo Berserk, eu tenho muita vontade de continuar fazendo vários vídeos sobre o mangá, sobre o anime, então deixa aqui no comentário pra eu saber. Se você ainda não conhece minha campanha no Padrim pra poder ajudar o canal com valores desde R$1, com várias recompensas, o link tá aqui embaixo pra você acessar, se informar, tem todas as informações. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever se você não for inscrito ainda no canal, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!